Pausa. Você já olhou para um céu escuro e nublado e pensou no que poderia cair de lá? A maioria de nós diria água, certo? Talvez um granizo se a coisa apertar. Mas e se eu te dissesse que o céu já choveu coisas muito mais estranhas do que apenas água congelada? Imagine olhar pela janela durante um temporal e ver, em vez de gotas de chuva, milhares de sapinhos caindo na calçada. Parece coisa de filme de ficção científica ou de um mito antigo, uma praga enviada pelos deuses. Mas isso não é ficção. Isso realmente aconteceu. O mundo em que vivemos é cheio de mistérios, e o clima é um dos seus contadores de histórias mais poderosos e imprevisíveis. A ideia de uma tempestade é familiar para todos nós. A gente já sabe o roteiro. O céu escurece, o vento aumenta, o trovão ronca ao longe, e então a chuva começa. Mas de vez em quando, a natureza decide rasgar o roteiro completamente. Ela joga uma bola curva tão selvagem que deixa os cientistas coçando a cabeça e o resto de nós em total descrença. Estas não são as suas tempestades diárias. São anomalias meteorológicas, eventos raros que desafiam a nossa compreensão do que é possível. Elas nos lembram que, mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, somos apenas pequenos espectadores no grande e caótico teatro do mundo natural. Ao longo da história, as pessoas documentaram esses eventos climáticos surreais. Textos antigos estão repletos de histórias de céus chovendo sangue, peixes, substâncias estranhas e gelatinosas. Mas à medida que começamos a registrar e estudar esses fenômenos mais de perto, percebemos que havia uma base científica para muitos deles. Pausa. Vamos começar com uma das coisas mais estranhas que você pode imaginar. Está chovendo animais. Sim, você ouviu direito. Este é um fenômeno real conhecido como chuva de animais, e tem sido documentado em todo o mundo por séculos. Um dos casos modernos mais famosos aconteceu na pequena cidade de Ioro, em Honduras. Quase todo ano, geralmente em maio ou junho, uma tempestade gigantesca se forma. O céu fica preto, a chuva cai torrencialmente, e depois que a tempestade passa, as ruas ficam cobertas por centenas, às vezes milhares, de peixes vivos. Este evento é tão regular que os moradores locais o chamam de lúvia de peces, ou chuva de peixes. Eles até celebram com um festival anual. Então, como diabos algo assim acontece? Será que os peixes simplesmente aparecem de repente nas nuvens? A explicação científica mais aceita é, na verdade, bem legal e envolve um fenômeno meteorológico chamado tromba d'água. Uma tromba d'água é essencialmente um tornado que se forma sobre a água. Essas poderosas colunas de ar giratórias podem criar um vórtice intenso, sugando água de um lago, rio ou do oceano. Junto com a água, elas também podem sugar criaturas pequenas e leves que vivem perto da superfície, como peixes pequenos, sapos e caranguejos. Esses animais desavisados são então levados para o alto da atmosfera. Uma vez dentro das nuvens de tempestade, essas criaturas são transportadas junto com o sistema de tempestades, às vezes por muitos quilômetros. As correntes de ar ascendentes dentro da tempestade são fortes o suficiente para mantê-los suspensos no ar. À medida que a tempestade se move sobre a Terra e começa a perder sua energia, os ventos enfraquecem. Quando a corrente ascendente não consegue mais suportar o peso dos animais, eles simplesmente caem do céu junto com a chuva. É por isso que parece que está chovendo sapos ou peixes. Não é que eles evaporaram e se transformaram em nuvens. Eles eram apenas passageiros involuntários em uma viagem atmosférica selvagem. Isso não é apenas uma história de Honduras também. Em 2005, a pequena vila de Odžaci, na Sérvia, experimentou uma chuva de sapos minúsculos que cobriram as ruas e jardins. Moradores descreveram ver milhares deles caindo do céu durante uma forte tempestade. Da mesma forma, em 2000, uma chuva de peixes caiu sobre a cidade de Great Yarmouth, na Inglaterra. E não são apenas peixes e sapos. Houve relatos críveis de aranhas, minhocas
e até águas vivas chovendo em diferentes partes do mundo. É um lembrete surpreendente de que os ventos poderosos de uma tempestade podem levantar e transportar mais do que apenas poeira e folhas. Da próxima vez que você for pego por um temporal, talvez fique de olho. Você nunca sabe o que pode estar caindo com as gotas de chuva. Pausa. Imagine um dia normal de monções. A chuva cai torrencialmente, trazendo o tão esperado alívio do calor. Mas aí você percebe que algo está errado. A água que se acumula nas poças não é transparente. É de um vermelho profundo e inquietante, parecendo assustadoramente sangue. Suas roupas ficam manchadas com um tom avermelhado. Isso não é uma cena de filme de terror. Esta foi a realidade em Kerala, Índia, por 2 meses em 2001. De 25 de julho a 23 de setembro, chuvas intermitentes de uma misteriosa chuva vermelha caíram sobre a região. As pessoas ficaram aterrorizadas. Muitos acreditavam ser um castigo divino, outros, um sinal do apocalipse. O governo sugeriu poeira e partículas de um meteoro hipotético. A teoria parecia plausível no início. Alguns moradores relataram um forte estrondo sônico antes do primeiro evento. Mas os cientistas começaram a analisar as partículas. Eles encontraram algo muito mais terrestre. O sangue do céu não era extraterrestre. Era biológico. A água estava repleta de esporos microscópicos, de um tipo de alga verde abundante localmente. O culpado: Trentepolia annulata. A alga cresce profusamente em troncos de árvores, em rochas e no solo da região. Tecnicamente é uma alga verde, mas produz muitos pigmentos carotenoides laranja e vermelhos brilhantes. Esses pigmentos mascaram a clorofila verde. A teoria: ventos fortes precedendo a monção levantaram vastas quantidades desses esporos. Os esporos foram carregados para alto na atmosfera. Misturaram-se com a umidade nas nuvens. E quando choveu, os esporos vieram com a chuva, colorindo a água. Isso explica a natureza localizada e biológica do fenômeno. A chuva vermelha voltou ocasionalmente após 2001, em escala menor. Isso fortalece a teoria dos esporos de algas. Uma lição de como o sobrenatural pode ter explicação natural. O mistério do sangue do céu foi desfeito, mas revelou uma história fascinante. Vida terrestre viajando através das nuvens. Pausa. Na maioria dos lugares do mundo, uma tempestade de raios é um evento temporário. Ela chega, faz um espetáculo e depois vai embora. Mas e se uma tempestade nunca fosse embora de verdade? E se existisse um lugar na Terra onde raios brilhassem no céu por até 10 horas por noite, durante 260 noites por ano? Bem-vindo à foz do rio Catatumbo, na Venezuela, onde ele deságua no lago de Maracaibo. Este local é o lar de um dos fenômenos meteorológicos mais únicos e persistentes do planeta: o relâmpago do Catatumbo. É frequentemente chamado de relâmpago do Catatumbo ou a tempestade eterna. Este não é um raio comum. O espetáculo é tão intenso e regular que gera cerca de 1.200.000 raios por ano, tornando-o o maior gerador de ozônio troposférico do planeta. Os raios frequentemente ocorrem de nuvem a nuvem, arqueando-se no alto da atmosfera, criando um espetáculo de luz silencioso e hipnotizante, visível a centenas de quilômetros de distância. Por séculos, os marinheiros usaram o farol de Maracaibo como um farol natural para navegar. O que há neste local específico que cria uma tempestade tão perfeita e perpétua? A resposta reside em uma combinação única de topografia e clima. O Lago de Maracaibo é um grande e quente corpo d'água, cercado por 3 lados por imponentes cadeias de montanhas, os Andes. Durante o dia, o sol tropical castiga o lago, causando uma grande evaporação de água. Ao anoitecer, ventos frios e densos descem das montanhas. Esse ar frio da montanha colide com o ar quente e úmido que sobe do lago. Esse choque cria nuvens cumulonimbus massivas e verticalmente desenvolvidas,
frequentemente atingindo alturas de mais de 12 quilômetros. A instabilidade dentro dessas nuvens colossais é a receita perfeita para gerar uma quantidade incrível de carga elétrica. O que realmente alimenta esse motor de raios, no entanto, acredita-se ser o metano. A Bacia do Maracaibo. O gás metano vaza constantemente do leito do lago e também dos pântanos circundantes. Alguns cientistas teorizam que esse metano sobe para a atmosfera e interage com as nuvens de tempestade, aumentando sua condutividade e facilitando a formação e descarga de raios. Embora o papel exato do metano ainda seja debatido, a combinação de água quente, ventos da montanha e um potencial acelerador gasoso cria a tempestade mais confiável e espetacular do mundo. É um lugar onde o céu está vivo com eletricidade, noite após noite. Geralmente, a gente associa relâmpagos a nuvens de chuva. Mas, sabe, a natureza tem um jeito bem mais explosivo de gerar isso. Imagina um vulcão em erupção, uma coluna colossal de cinzas, rochas e gás que sobe quilômetros no céu, cobrindo o sol e transformando o dia em noite. Já é uma das cenas mais aterrorizantes e impressionantes da Terra. Agora, adiciona um raio a isso. Não um raio de uma tempestade próxima, mas um raio que nasce diretamente dentro da pluma caótica e turbulenta da própria erupção. Esse fenômeno incrível é conhecido como relâmpago vulcânico, ou uma tempestade suja, e é, sinceramente, um testemunho do poder elétrico bruto do nosso planeta. Então, como um vulcão cria seu próprio raio? Bem, é tudo uma questão de atrito. À medida que o vulcão entra em erupção, ele lança milhões de toneladas de fragmentos de rocha, cinzas e partículas de gelo na atmosfera em velocidades incríveis. Essas partículas colidem violentamente umas com as outras enquanto são levadas para cima na pluma turbulenta. Esse atrito e colisão constantes e frenéticos geram uma quantidade enorme de eletricidade estática, bem parecido com quando a gente arrasta os pés no carpete. As partículas menores e mais leves tendem a adquirir uma carga positiva e são levadas mais alto na pluma, enquanto as partículas maiores e mais pesadas ganham uma carga negativa e permanecem mais abaixo. Esse processo separa efetivamente as cargas positivas e negativas, transformando a pluma vulcânica em uma bateria gigante e suja. O topo da nuvem de cinzas fica carregado positivamente e a parte de baixo fica carregada negativamente. Quando o potencial elétrico entre essas duas áreas, ou entre a nuvem e o solo, fica grande demais para o ar isolar, ocorre uma descarga elétrica massiva. Essa descarga é o que a gente vê como relâmpago vulcânico. É o jeito da natureza de equilibrar as contas da enorme carga estática acumulada pela erupção. Esses clarões podem ser pequenas faíscas perto da cratera do vulcão, ou raios enormes que se estendem por quilômetros através da nuvem de cinzas. Um dos espetáculos mais impressionantes, Eyjafjallajökull, na Islândia. Outro exemplo impressionante, Puerhoe-Cordón-Caule, no Chile. Esses eventos também fornecem dados valiosos. A intensidade dos raios pode ajudá-los a avaliar o tamanho e o potencial de perigo de uma pluma de cinzas. É um show de luzes lindo, mas aterrorizante, energizado pelo próprio coração da Terra. Imagine que você está aconchegado dentro de casa em uma noite fria de inverno. Uma espessa camada de neve cai lá fora, abafando o mundo em um silêncio lindo e sereno. De repente, um clarão de luz ilumina toda a paisagem, seguido, alguns segundos depois, por um estrondo profundo e retumbante de trovão. Você pode pensar que está imaginando coisas. Trovões e relâmpagos pertencem a tempestades de verão, não a nevascas suaves, certo? Mas o que você acabou de experimentar é um evento meteorológico real e raro chamado neve trovejante. É exatamente o que parece. Uma tempestade de inverno que produz tanto trovões quanto relâmpagos.
A neve trovejante é rara porque as condições atmosféricas necessárias para criá-la são muito específicas. Tempestades geralmente se formam quando uma camada de ar quente e úmido no solo sobe rapidamente para o ar muito mais frio acima dela. Esse movimento rápido para cima, chamado convecção, cria a instabilidade necessária para trovões e relâmpagos. No inverno, o ar perto do solo geralmente é muito frio e estável para que isso aconteça. No entanto, em certas situações, uma camada de ar mais quente pode ficar imprensada entre duas camadas mais frias. Se esse ar mais quente e úmido for forçado a subir rapidamente, por uma forte frente fria, ou por ser empurrado para cima de uma montanha, ele pode criar instabilidade suficiente para gerar uma carga de raios. A experiência de um evento de neve trovejante é bem diferente de uma tempestade comum. Por exemplo, o som do trovão é frequentemente abafado e amortecido pela neve que cai e se acumula. A neve é um excelente absorvedor de som. Então, em vez de um estrondo agudo e estalante, o trovão muitas vezes soa como um ruído baixo e profundo que não viaja muito longe. Frequentemente, as pessoas verão o clarão do relâmpago, mas não ouvirão o trovão a menos que o raio caia muito perto, a alguns quilômetros de distância. Embora raros, os eventos de neve trovejante acontecem com mais frequência do que você imagina, principalmente em regiões com neve de efeito lago, como a região dos Grandes Lagos na América do Norte. Lá, o ar frio passando sobre a água relativamente mais quente do lago pode absorver umidade e calor, criando os ingredientes perfeitos para squalls de neve convectivos que às vezes podem produzir raios. Os meteorologistas geralmente ficam animados quando a neve trovejante ocorre, pois é um sinal de uma faixa de neve muito intensa e pesada. Então, se você um dia se encontrar em uma nevasca e ouvir um trovão distante, não se assuste. Você pode estar apenas testemunhando um dos segredos mais inusitados e espetaculares do inverno. Algumas tempestades são feitas de água, outras de neve, e algumas, terrivelmente, são feitas de fogo. Isso não é uma metáfora. O fenômeno conhecido como redemoinho de fogo, ou mais dramaticamente um firenado, é um espetáculo aterrorizante onde um redemoinho de chamas e cinzas se eleva do chão criando um vórtice giratório de destruição. Ele combina a força destrutiva de um tornado com o poder incinerador de um incêndio florestal. Esses tornados de fogo podem variar de apenas alguns metros de altura a colunas imponentes de chamas com mais de 1 quilômetro de altura, com velocidades de rotação superiores a 160 km por hora. Eles são um dos fenômenos mais perigosos e visualmente assustadores que a natureza pode produzir. Um firenado não aparece do nada. Ele requer um conjunto de condições muito específicas e intensas, razão pela qual são mais frequentemente vistos durante incêndios florestais massivos ou após grandes incêndios industriais. Os ingredientes primários são calor intenso no solo e condições de vento turbulentas e convergentes. À medida que um grande incêndio queima, ele cria uma coluna de ar intensamente quente e ascendente. Se ventos fortes e cisalhantes de diferentes direções sopram nessa coluna, eles podem fazer com que ela comece a girar. À medida que a rotação se aperta e se intensifica, ela suga brasas em chamas, gases inflamáveis, sujeira e cinzas do fogo abaixo, criando um funil visível e giratório de puro fogo. Uma vez formado, um firenado se torna um motor autossustentável de destruição. O vórtice cria seu próprio sistema de ventos, puxando mais oxigênio, o que, por sua vez, alimenta o fogo e o faz queimar ainda mais quente e intensamente. Isso cria um ciclo vicioso de feedback. Eles podem arrancar árvores, arremessar detritos pesados e espalhar brasas muito além da linha principal do fogo, iniciando novos incêndios e tornando os esforços de contenção incrivelmente difíceis e perigosos para os bombeiros. As temperaturas dentro de um firenado podem atingir mais de 1000 graus Celsius,
quente o suficiente para incinerar quase tudo em seu caminho instantaneamente. Um dos eventos. Incêndio Car de 2018, em Redding, Califórnia. Este monstruoso firenado tinha 1 quilômetro de largura na base e mais de 5 quilômetros de altura. Ventos equivalentes a um tornado EF3, superiores a 265 km por hora. Arrancou cascas de árvores, nivelou estruturas e deixou devastação. Imagine que você está aproveitando uma tarde ensolarada e de repente você vê algo no horizonte. Não é uma nuvem, é uma muralha. Uma muralha colossal e turbulenta de areia e poeira, com milhares de metros de altura e quilômetros de largura, rolando pela paisagem e vindo diretamente na sua direção. Ela se move com uma velocidade aterrorizante, engolindo tudo em seu caminho e transformando um dia claro e brilhante em uma noite escura e empoeirada em questão de minutos. Isso não é um efeito especial de um filme de Hollywood. Isso é um habub, um tipo intenso de tempestade de poeira comum em regiões áridas e semiáridas ao redor do mundo. Deserto do Saara, sudoeste americano. O termo habub vem da palavra árabe hab, que significa vento ou soprar. Essas monstruosas tempestades de poeira são tipicamente formadas pelo colapso de uma tempestade. À medida que uma tempestade amadurece, ela pode produzir uma poderosa corrente de ar frio descendente, conhecida como microexplosão, que corre em direção ao solo em alta velocidade. Quando essa coluna atinge o solo seco do deserto, ela se espalha em todas as direções, criando uma enorme frente de rajada. Essa poderosa saída de vento levanta enormes quantidades de areia e poeira soltas do chão do deserto, criando uma densa e imponente muralha de detritos que avança à frente da própria tempestade. Ser pego dentro de um habub é uma experiência desorientadora e perigosa. A visibilidade pode cair para quase zero instantaneamente, criando condições perigosas para motoristas e pilotos. O ar fica denso com partículas finas, o que pode causar problemas respiratórios graves, especialmente para pessoas com asma, outras condições pulmonares. Os ventos dentro de um habub podem ser incrivelmente fortes, muitas vezes atingindo velocidades de 60 a 100 km por hora, capazes de causar danos materiais, derrubar árvores, causar interrupções generalizadas de energia. Embora famosos no Sudão e no Iraque, eles se tornaram comuns nos Iriuaju, principalmente no Arizona. Phoenix já viu muralhas com mais de 3.000 metros de altura. Esses eventos são frequentemente capturados em time-lapse, mostrando a cidade sendo completamente engolida pela nuvem marrom rolante. Um habub é uma demonstração clara do poder do vento. Uma tempestade sem chuva ou raios que ainda assim impõe respeito. De sapos caindo do céu a raios nascidos de vulcões. De sapos caindo do céu, raios nascidos de vulcões, nós viajamos por alguns dos fenômenos climáticos mais surreais e inspiradores que o nosso planeta tem a oferecer. Esses eventos fazem mais do que apenas nos chocar e fascinar. Eles puxam a cortina sobre a intrincada e poderosa mecânica que governa o nosso mundo. Eles nos mostram que as regras que achamos que entendemos sobre o clima, chuva é água, raios vêm de nuvens de tempestade, são às vezes apenas o capítulo de abertura de uma história muito maior e mais complexa. A natureza é uma mestra da improvisação, combinando elementos familiares de maneiras inovadoras para criar algo completamente inesperado. Essas tempestades estranhas revelam o poder incrível escondido dentro de forças aparentemente simples. Uma coluna de ar giratório sobre a água se torna um pescador celestial, pegando peixes e os carregando quilômetros para o interior. Um choque entre o ar da montanha e a umidade do lago cria um farol natural que tem guiado marinheiros por séculos. O atrito de minúsculas partículas de cinza em uma pluma vulcânica libera a mesma fúria elétrica de uma tempestade supercélula. Cada fenômeno é uma lição de física
química e biologia se desenrolando em uma escala colossal. Uma dança grandiosa e caótica de calor, vento, pressão e, às vezes, a própria vida. Em uma era em que sentimos que mapeamos, medimos e entendemos tanto do nosso mundo, esses eventos servem como um lembrete crucial e humilde. Eles nos mostram que a Terra ainda guarda mistérios profundos. E saiba que você está testemunhando apenas um pequeno ato no espetáculo incrível, imprevisível e infinitamente fascinante que é o clima do nosso planeta.